Boa noite. Alguém aqui já andou de montanha-russa? Ah, tá bom. Vou saber o fio da barriga. Amém. Realmente, o tempo que nós vivemos ali no Jump foi algo que realmente surpreendeu muita gente. A gente gera uma expectativa, vamos lá que vai ser benção, e quando a gente chega lá, é todo mundo surpreendido pela presença de Deus. Porque eu nunca vi tantos jovens sedentos pela presença de Deus. E conforme o Ciane falou, não tinha uma obrigação. E chegando lá, eu e o pastor Marcos, a gente conversava assim no canto. O primeiro baque que eu levei, 2 meninas chegou até a gente. Ei, vocês poderiam me ajudar? A gente falou assim, mas ajudar em quê? Em oferta. Eu falei, como assim oferta? Não, que eu vim para cá sem a minha inscrição. Eu vim pela fé. Eu vim aqui arrumar a minha inscrição para me participar do Jump. Aquilo ali já foi um baque, velho. Porque uma menina na idade devia ter o quê? 16 anos, 17 anos, já com o pensamento daquele. Eu vim pela fé. Olha o que essa menina falou para mim. Eu vim pela fé. Eu vim sem dinheiro, eu só vim com a minha passagem. Porque a minha inscrição eu vou conseguir aqui. E nós ofertamos na vida dela, tinha que ver a alegria dela. Ela encheu a boca para falar assim, caraca, agora só falta R$30. Pô, velho, no lugar de 5 mil eu ia arrumar mole. Mas amém. Tá doido, mano? Aí o que acontece? Já fomos surpreendidos ali. E antes de ir pro Jump, Deus já tinha ministrado algumas coisas no meu coração. Eu estava refletindo a respeito de tudo que tem acontecido na minha vida, na vida da Ticiane aqui na Comunidade Vida. E eu estou vendo que Deus está abrindo as portas. E que às vezes até eu estou surpreso, porque um cara que, esses tempos meu pastor estava me zoando, Fernando chegava com a cara amarrada, deixava a Ticiane no portão e metia o pé. Aí quando eu começo a ver Deus chamando a gente para uma responsabilidade, e eu comecei a ser confrontado a respeito disso. E quando eu cheguei lá no Jump, minha ficha caiu. Caraca, velho. Deus botou uma rede jovem na minha mão e na mão de Ticiane. Vocês têm a noção dessa responsabilidade? Filhos espirituais para a gente tomar conta. E eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, mas será se eu sou capaz, velho? Aquele moleque que falhava a beça, vim do mundo pecador. Senhor. E o Senhor, Ele provou mais uma vez. E o Senhor, Ele começou a falar algumas coisas no meu coração. Eu, pastor Marcos, a gente zoava bem na hora da palavra, que era só ripada de quina. E a gente ali só recebendo, e Deus me deu uma palavra. Que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Amém? Todos acharam? Eu fico vendo aqui o pai do Léo sentado ali. Eu creio que deve estar passando um filme na cabeça dele. Porque ele é um menino que a gente acompanha de perto. Infelizmente ele passou por um baque que eu acho que vai ser a maior dor terrestre. Infelizmente Deus levou a mãe dele. Mas eu costumo falar para Léo que ela, quando a gente chegava lá com o Charoline, para quem não conhece, é o nosso furgãozinho aí que é benção, carrega a molecada para cima e para baixo. Ela botava o rostinho lá em cima assim. Leandro está com vocês, tá bom. Aí hoje eu fico imaginando um orgulho para o Sr. Jorge, de ver o Leandro aqui, dando testemunho, você vê que o seu filho é uma benção no nosso meio. E a gente crê que vai ser mais e mais.
que através dele Deus vai trazer os amigos dele e vai vir todo mundo. O Senhor, seja bem-vindo aqui também, tá? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele os outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sob uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve uma grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram-lhe um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, primeiramente somos gratos a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, ó Pai, que o Senhor sabe do nosso coração, da nossa vontade, ó Pai. Mas que nessa hora todo Fernando, ó Pai, dá lugar, ó Pai, à Sua presença, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que não venha ser dito nada, Pai, da minha vontade, mas sim tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Pai, desde já, Pai, eu oro que meus irmãos, ó Pai, tenham um coração aquebrantado, ó Pai. Que essas palavras, ó Pai, possam, Pai, ficar gravadas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Então eu comecei a conversar com o Tiziano a respeito dessa passagem. Aí eu comecei, mas acalma a tempestade, vai daqui para lá. E Deus falou assim: ei, eu quero que vocês deixem a sua zona de conforto. Essa foi a palavra para mim. Deixa a sua zona de conforto. Quando os discípulos ali obedeceram a Jesus, saia desse lado, vai para o outro lado. E a palavra diz que ali vieram os outros barquinhos. E no meio do caminho se levantou uma tempestade muito forte. Uma tempestade muito forte. E ali os seus discípulos começaram a entrar em desespero. E a palavra diz que os outros barquinhos voltaram. Aí a gente para analisar quem são esses barquinhos. Esses barquinhos são pessoas que estão junto com a gente, mas quando nós começamos a sair da nossa zona de conforto, quando nós começamos a seguir uma direção com Deus, elas por muitas vezes não olham para Deus, ela olha para as dificuldades, então ela vai voltar. Mas o que o Senhor quer dizer para a gente hoje? Vamos seguir para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Então, seguiram aquela direção. Aí eu fico imaginando, quando o barquinho começou a navegar, quando começou uma onda a vir, começou a bater, eu fico imaginando Pedro, que a gente sabe que Pedro era pescador. Não, deixa Jesus dormindo, deixa que eu vou lá, velho. Eu vou segurar esse leme aqui, eu estou acostumado, eu já enfrentei várias tempestades, deixa que eu vou resolver. E eu fico imaginando que hoje, não, pá, vamos chamar o Jesus, vamos chamar, não, deixa o mestre resolver. Sabe o que significa isso, amado? Discípulo, nós, discípulos, temos que aprender a depender dos nossos líderes. Ali, os discípulos poderiam depender de Jesus, mas muitas das vezes os discípulos, antes de depender de Jesus, às vezes a gente tenta com a nossa própria força. Às vezes a gente vai tentando com a nossa própria força. Então foi naquele momento que começou as dificuldades, começaram a vir as ondas fortes, começaram a bater. E quando eles viram que não dá mais, eles chamaram o mestre. Vocês, discípulos, muitas das vezes quando a situação estiver difícil, não espere a tempestade afundar os seus barcos. Chama o mestre.
Chama os seus líderes, pessoas a qual são ungidas para ajudar vocês aqui na terra. E zona de conforto, a gente pode abranger várias áreas. Como está a sua célula hoje? Será que você tem se contentado em ter só 5 na sua célula? Talvez você esteja, não, mas está bom assim, sabe por quê? 5 fica facinho para me cuidar. 5 fica facinho para me ter controle. Mas a palavra que o Senhor está ministrando em nossa vida hoje é: saia da sua zona de conforto. Sabe, nós temos palavras aqui na comunidade de vida de 10 mil discípulos, amém. Mas se nós não se movermos, se nós não sairmos da nossa zona de conforto, não vai dar, velho. E o Senhor, Ele conta comigo e Ele conta com vocês. Quantos aqui são líderes de célula, líderes de ministério? Eu acho que o tempo agora é de parar e pensar, será se a gente está acomodado? Sabe, quando a gente fica acomodado, a gente, sem perceber, começa a enfrentar um friamento espiritual. Porque a gente não começa a viver coisas novas. A palavra de Deus nos diz que a tua graça, o poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Mas o seu poder se renova a cada manhã. Ou seja, então é necessário se aprofundar em coisas, se aprofundar na palavra do Senhor para quê? Para que a gente possa realmente sair da zona de conforto. E o vento ele se levantou. Muitas das vezes a gente abraça o que a mídia vem tentando impor. Muitas das vezes aquela tempestade que eles enfrentaram são isso que a mídia vem tentando bater na nossa cabeça, querendo que a gente aceita. É crise, é crise, é crise. Velho, se a gente ficar alimentando que a gente está em uma crise, velho, a gente não vai para frente. Na vida do cristão, as dificuldades vêm para a glória do Senhor se manifestar. Quando as dificuldades vêm na vida do cristão, é simplesmente para a glória dele se manifestar. Um exemplo, nós temos Jó. Jó, me mostre quem passou mais dificuldade do que Jó, velho. Às vezes a gente passa uma dificuldade, uma falta de emprego, uma necessidade em casa. Jó perdeu família, velho. Jó perdeu filho. Jó perdeu riqueza, velho. E mesmo assim ele não retrocedeu. Sabe, eu tenho sido muito confrontado. Porque nós temos que ser... Hoje eu tenho a consciência que eu tenho que ser espelho para vários jovens. Vocês têm noção? Fernandinho tem que andar na linha. Primeiro Deus, depois tem meus filhos aí. Você imaginou se eu andasse pisando na linha? Deus, ele realmente tem preparado algo muito especial. Mas para Deus, ele trabalhar, para Ele cumprir o querer dEle, nós temos que estar de coração aberto. Sabe, a gente fala para os discípulos pedir, sim, ajuda aos líderes. Mas e você, líder? Vocês têm amado seus discípulos? Eu fui confrontado com isso. Sabe por quê? Eu sei que eu posso dar mais para os meus discípulos. Às vezes atenção para um e menos atenção para outro. O Senhor me cobrou isso. Uma coisa a respeito de discipulado é porque muitas das vezes tem discípulo que tem muito mais experiência, muito mais bagagem do que os próprios líderes, do que os seus líderes. Mas tem uma coisa chamada unção de Deus liberada sobre a vida dos líderes. Às vezes os seus discípulos realmente podem ter mais bagagem, mas a unção que o Senhor deu, que o Senhor escolheu, é tremenda, velho. E isso aí, o apóstolo, ele deu um exemplo que eu não vou esquecer nunca mais. Ele falou assim: eu tenho 56 anos, já vi muita coisa nessa vida, muita coisa mesmo, já vivi muita coisa, mas tem uma coisa: todo dia eu me consulto com um jovem de 33 anos.
Tremendo isso, né? Eu, um senhor de 53 anos, todos os dias me consulto com um jovem de 33 anos. Que nessa noite a gente possa mesmo ter essa consciência. E teve lá uma oportunidade de ter uma reunião. Convidaram para uma reunião, não especificaram sobre o quê? Para pastores e líderes, e eu e a Tiziana tivemos uma oportunidade de ir nessa reunião. E chegamos lá, nós ficamos apavorados. Sabe por quê? Que a realidade dos caras, velho, é outra. Os caras são apaixonados por vidas. Ele falou assim, você sabe o que Deus tem ministrado no meu coração por esses dias na nossa nação? A melhor forma de a gente multiplicar, a melhor forma de a gente ganhar pessoas é através do amor. É através do amor. Aí ele começou a falar, ele falou assim, eu vou te dar um exemplo claro. Na sua igreja, o que vocês têm feito? Qual o trabalho que vocês têm feito com a sua igreja? No bairro que sua igreja, que pertence à sua igreja? Olha o que esse cara foi tocar, velho. Eu falei assim, meu Deus. Ele falou, se vocês não conquistar os próximos, os que estão perto de vocês, como que vocês querem conquistar os outros que estão lá na frente? Quando ele fala o amor ao próximo, às vezes a gente é muito fechado. É fácil a gente dar carinho para quem está aqui perto da gente. É facinho, velho. Mas e para os que estão se desviando? E para os que estão chutando balde, né? Sabe, quando eu lia lá no texto, quando falava dos barquinhos voltando, o Senhor me mostrava isso. Sabe, os discípulos, ali sabia que Jesus estava ali no barco dormindo. E muitas das vezes a gente tem passado situações, temos passado dificuldades, mas eu vou falar algo para vocês. Não pense que Jesus está dormindo não, velho. Porque o Senhor, Ele não dorme. O Senhor, Ele não perde o controle. O que falta da gente realmente é a gente abrir o nosso coração. O que falta da gente é a gente ser dependente de Deus. Muitas das vezes a gente é dependente de Deus no falar, mas chega na hora da prática, nós somos falhos. Eu era falho. Eu fui para aquele jump, passei esmagalhado. Nem sei mais o que. Quando a gente falava que o pau cantava de quina, realmente cantava de quina, porque foi só puxão de orelha. A gente fala, mas a gente vai ter uma hit que vai focar tudo, mas o que eu, Fernando, tenho feito para isso? O que eu, Fernando, estava fazendo para ter uma rede, para uma rede multiplicar? Eu não estava fazendo nada, mano. Bota lá no grupinho de WhatsApp, sexta-feira vai ter Cine Vida. E aí? A presença do Senhor é muito mais que um simples cinema. Nós, quando começarmos a andar em espírito e em verdade, as coisas vão começar a acontecer. Nós, quando focarmos a nossa mentalidade realmente em aprender mais, em seguir os seus caminhos, as coisas vão acontecer. É disso que a gente está precisando. Jovens, homens e mulheres cheios da presença de Deus. Sabe por quê? Se eu chegar lá no meu colégio, se eu chegar lá no meu trabalho, um amigo meu não percebeu uma diferença em mim, tem algo errado. Tem algo errado. O Senhor, Ele tem nos chamado para ser cabeça. E aquele que não se expõe, não cresce. Tem que botar a cara, velho. Eu estou botando a minha cara pelos jovens. Eu estou botando a minha cara diante da igreja. Fernando, a partir de hoje pode ser cobrado. Fernando, você está deixando a desejar nisso. Porque eu entendi para que o Senhor tem me chamado. Eu tenho essa consciência hoje para que o Senhor tem me chamado. Sabe? E lá naquele barquinho, depois que Jesus ele repreendeu
a tempestade, depois que ele repreendeu o mar, ele disse que viria o quê? A bonança. Vocês sabem o que significa bonança? Calmaria depois de um período agitado. Tem vários outros adjetivos, foi o que eu escolhi. Isso quer dizer que nós vamos ser tentados, nós vamos ser confrontados, nós vamos ter dificuldades sim, mas ei, vai chegar o dia da bonança. Os pastores dessa igreja têm sido bênção, têm sido canal de Deus. Eles têm sido referência. Deus tem dado palavras diretamente do seu trono. Esses dias eu comentava que em uma quarta-feira no discipulado, quando o pastor Rafa ali começava a falar que Deus primeiro está preparando os líderes. Vocês têm noção disso? Que essa geração que ele está levantando hoje na nossa igreja é os líderes? Que os discípulos ele ainda vai mandar? Então, se Deus ele tem falado que essa geração aqui é os líderes, nós temos que nos começar a nos preparar como líderes. Vocês estão entendendo? E lá no finalzinho da palavra o Senhor disse assim, ó, e disse-lhe, por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Essa palavra eu tomei posse para mim lá no Jump. Porque quando nós sentamos lá na escadinha, eu confesso para vocês, me deu um medo. Falei, caraca, vai ter que falar, mano. E eu ainda estou quebrando essa barreira de ficar à vontade para falar. O friozinho na barriga eu sei que nunca vai perder. Mas tudo bem. E eu tomei posse. Eu não quero ser mais tímido. Se eu estou me colocando à disposição, eu não posso ser tímido. Eu não posso ser tímido. E é essa a ousadia que eu quero para vocês, jovens. Vocês todos. A dona Inês é uma jovem. Amém? E eu falo de coração. Para mim não voltar lá no Jump só se os meus pastores não me abençoar. Só se eles falarem assim, não quero que vocês vão no Jump não. Mas eu creio que até ano que vai ter, eles vão querer ir. Você, pastor Rafa, está querendo voar, né? Eu sei que na próxima programação do Jump, pastor Rafa vai deixar programado o ministério de fora aí para comandar o culto aí, porque todo mundo vai querer ir. Você sabe qual foi a impressão que eu tive lá no Jump? Quantos aqui já participaram de Impacto? Casa de Milagres? Não tem o dia do 100%? Foi 100% todos os dias. Vocês têm noção disso? Você sabe o que é o cara chegar lá no violão, fazer assim, ó, todo mundo começar a chorar? Sabe por quê? Porque as pessoas geraram uma sede, geraram uma expectativa. Que nessa noite o Senhor ele possa botar isso no coração de vocês. Gere uma expectativa. Gere um desejo de mudar. Sabe? Porque às vezes vocês estão sentados aí, mas vocês têm, às vezes, tem um irmão que está afastado, tem um irmão que não conhece a palavra de Deus. Ei, gere esse desejo de ver esse jovem aqui. Sabe? A igreja, ela tem um papel muito importante na sociedade. Quando eu dei o exemplo do Léo, foi porque nós abraçamos o Léo lá, porque se Léo estivesse no mundo, o seu Jorge sabe disso, o Léo ia para doideira. Mas nós abraçamos ele e falamos, filho, nós estamos contigo. Estou mentindo, Léo? Não falei isso com você? Estou contigo, velho. Eu falei, eu estou contigo. E é isso que o Senhor quer de nossas vidas. Que vocês amem o próximo, que vocês falem assim, ei, tá difícil, o barquinho está balançando, mas eu estou contigo. É dessa forma que o Senhor quer que a gente comece a agir. Faz um teste, velho. Faz um teste. Eu sei que eu não sei o que cada um tem passado, mas faz um teste. Fala assim, eu vou pegar uma semana de santidade, velho. Eu vou buscar uma semana. Eu vou procurar não me envolver em assuntos tortos. Eu vou ficar quietinho uma semana. Para você ver. Assim é igual a oração. Eu, quando estava com dificuldade de começar a orar, eu vi uma pregação quando o pastor falava assim, ei, está com dificuldade de orar? Começa a orar 5 minutinhos. Todo dia, 5 minutinhos.
Velho, 5 minutinhos, daqui a pouco, no segundo dia, rapaz, tem que orar por isso daqui, velho. E tem que orar por isso aqui também. Daqui a pouco vai desenvolvendo, velho. Assim é com o Senhor. Quando a gente começa a se aprofundar nas presenças de Deus, quando nós começamos realmente a viver os seus princípios, pessoas, sejam humanas, seja na igreja, onde for, começam a ver diferença. E esse é o nosso chamado. Por que lá na Bíblia diz que quando Moisés buscava o Senhor lá no monte, quando ele descia, sua face resplandecia a luz? Ei, a gente pode fazer isso também, né? Talvez você não vai sair daqui da igreja com um farol alto na cara assim, ó, andando não. Ei, mas vai fazer a diferença. Quando alguém te chamar para uma doideira, fala assim, não, velho, não vou não, velho. Sou da igreja. É tão difícil, né? O jovem chegar lá no mundo lá, no meio de uma faculdade. Você senta lá no grupinho que só não fala de Deus. E você, aí, vamos sair para beber uma cervejinha? Pô, velho, eu sou da igreja. Tem poucos que têm peito. Tem poucos. Mas que vocês possam entender que tudo isso que nós vivemos, que a gente possa querer, ansiar em viver mais. E o meu desejo, a minha oração hoje à tarde, é que aquela unção que nós recebemos lá fosse transferida para vocês. E eu creio nisso. Que aquela unção, todo aquele poder, possa refletir na vida de vocês. É muito difícil quando a gente pede o caráter de Deus. É muito difícil. Porque o caráter de Deus dói. O caráter de Deus é mudança. E Jesus, ele nunca vai abandonar o barquinho. O barquinho da sua vida, o barquinho lá da sua vida lá fora, Jesus, ele nunca vai abandonar. O Senhor, ele só pede para vocês assim hoje, ó, ei, só me dá o seu coração. Só me adorem. Só me adorem. A gente tem muito costume de botar para Deus o tamanho dos nossos problemas. Mas e o tamanho do seu Deus? Tá ali, ó, meu irmão, católico, romano, não sei nem mais o que. Tiziane sabe disso, eu falava com ela. Dos meus irmãos vai ser o mais difícil vir para Deus. Deus me deu estratégia. Falei assim, ei, tem uma varoa lá na igreja lá, velho. Que isso, velho? Pá. Não, velho. E uma coração duro. Nunca vi uma bicha de ter um coração duro, velho. Eu falei assim, não, pô, vou te apresentar uma amiga lá. Não, eu vou lá. Vê outro dia, porque domingo eu tenho que ir lá na igreja, que eu tenho que dar o dízimo lá. Amém. Vai dar o dízimo aqui também. Aí foi. A gente arrumou uma situação, vamos passear lá no Cavaleiro. Ele veio do meu lado, vergonhoso. E ela lá na frente, não, eu não quero, eu não vou orar, eu sou do Ministério de Intercessão, não é isso que Deus quer para minha vida, só reclamando para a líder dela. Amém. Só que ela não sabia disso, mas ela estava sendo instrumento com propósito. E hoje ele está aí. Aceitou Jesus. Como é que Deus é fiel, né? Então, é isso que o Senhor quer mostrar. Se a gente acha que tem coisa impossível, véio, não tem não. Basta a gente pedir com fé. O nosso papel é orar e buscar o Senhor. O restante é com Ele. As coisas não acontecem porque muitas das vezes a gente toma a frente de Deus. A gente quer forçar. Léo, ficava chorando no meu ouvido todo dia. Pô, tu não é uma carência danada. Aí, ó, fala, Deus. Tá numa carência danada. Amém. E eu ainda brincava com ele, irmão. Você sabe quando Deus vai te dar uma namorada? Quando você estiver realmente na presença de Deus. Eu falava isso com ele. Ele ficava, pô, velho, é osso, velho. Ó, eu tenho a unção do casamento, hein? Já vou falando.
Eu tenho a unção do casamento, já vou falando. Aí, o homem que estava de carência, ontem estava lá em casa, sentado com a gente, falar que está orando com a Raíssa, minha prima. Eu não estou aqui falando para expor ele, não. Mas eu estou aqui para mostrar como Deus age. Ele, por um momento, ele veio falar para mim que estava com carência. Eu falei, vai orar o Senhor, velho. Ora o Senhor. Pô, eu feio pra caramba consegui arrumar uma mulher bonita? Por que ele não vai conseguir? Com esse cabelinho tão nhonhói? Entendeu? Então, o que acontece? E eu ainda tirava onda. Falei, rapaz, ora o Senhor, sabe por quê? Uma bênção antes do tempo vira maldição, cara. Eu ainda brincava com ele ainda. Então, o que acontece? Hoje Deus está honrando. Então, que a gente possa entender para que a gente foi chamado. Se a gente sair da zona de conforto, juntar com a unção de Deus, com a vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Você que tem irmão, você que tem filho, velho, manda para a igreja. Vem para a igreja. O Ministério de Louvor vai estar entoando um louvor. E que vocês possam entender que Deus, ele muda. Quando a gente se coloca à disposição, Deus muda. Eu falo por mim. Eu nunca imaginava vir para a igreja. Nunca imaginava. Hoje, quando os jovens me procuram para pedir conselho, velho, aí eu paro para pensar, pô, quem sou eu, velho? Eu, dar conselho, pô. Mas é aí que o Senhor fala, ei, quem capacita sou eu. É por isso que Deus permitiu passar por tantas coisas lá fora. Eu não entendia. Me converti com 16 anos. Com 16 anos nunca tinha fumado uma maconha, nunca tinha cheirado um pó. Me desviei da igreja. Experimentei isso quando me desviei. Ei, Deus tem o sobrenatural na vida de vocês, velho. Sabe? O meu desejo hoje é só esse. De ver pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que realmente adoram o Senhor em espírito e verdade. A Bencinha andando aí, ó. Gisele me fala que quando eu comecei a namorar ela, que eu só andava com uma roupa. Que eu era feio, que era isso, que era aquilo. Só que lá na Bíblia diz que o Senhor é aquele que pega um órfão e torna pai de família. Doideira, né? Apaga a luz, por favor. Desculpa aí. Sabe, nesse momento, quando esse louvor estiver tocando, do fundo do coração, que vocês abram a boca de vocês e rasguem o coração de vocês para o Senhor. Rasga mesmo. Ei, o Senhor, ele não quer saber aonde você está errando. O Senhor não quer saber aonde você está preso. Eu tenho certeza, se você abrir sua boca de todo o coração, Ele vai te restaurar. E eu profetizo que vocês vão sair daqui hoje, outras pessoas. Primeira vez que eu prego na igreja, por isso que eu estou nervoso. Primeira vez, vocês têm noção? Um momento tão especial que a gente tem vivido. Vocês estão participando desse momento tão especial para mim. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de pregar. Primeira de muitas outras. Aleluia. Porque outra palavra que eu recebi, quando o apóstolo ele orava e falava assim: Deus me mostra pastores, evangelistas que sairão e pregarão a tua palavra. Ei, eu tomei posse, né? E garanto que todo mundo que está lá tomou posse também. Então essa noite, essa unção
que foi derramada sobre a nossa vida vai ser transferida para vocês. Aleluia. Oh,